Se você acha que neurotoxicidade de imunoterapia é só o CAR-T, você tá ficando para trás. Porque os inibidores de checkpoints, eles também estão trazendo uma nova categoria de doença neurológica, que são chamados Near-AI. E também tem dois grandes protagonistas nessa questão, o Ear encephalitis e Ear Desmyelinization Disease. Começando pela encefalite, ela é rara, cerca de 0,5%, é extremamente relevante porque pode ser grave e até fatal. E geralmente aparece nos primeiros meses após o início do checkpoint. Então, clinicamente, o quadro ele é bem amplo. Uma encefalopatia, crises epiléticas, um déficit cognitivo, sintomas psiquiátricos e, às vezes, febre. Mas o ponto mais importante aqui é o diagnóstico, porque isso é um diagnóstico de exclusão. Você precisa excluir infecção, principalmente, progressão do tumor, necrose por radioterapia e só então pensar no Ear encephalitis. E o suporte diagnóstico ele vem por vários pilares, com a ressonância magnética alterada em 60% a 65%, o líquor, geralmente com uma pleocitose, uma proteína elevada, o eletroencefalograma geralmente é normal e anticorpos positivo na grande parte dos casos. Mas nenhum deles isoladamente fecha o diagnóstico. Agora, sobre o tratamento, a gente precisa suspender a imunoterapia e iniciar corticoide. E nos casos mais graves, pulsoterapia, imunoglobulina ou até plasmaférese e rituximab se refratário a todas as terapias. E mesmo com tratamento, os desfechos ainda são variáveis, com taxa de recaída em torno de 10, 15%. Agora, o segundo grande grupo, que são as doenças desmielinizantes associadas à imunoterapia, aqui entra a neurite óptica, uma mielite transversa, um ADEM e outras formas inflamatórias do sistema nervoso central. E o mecanismo é basicamente uma desregulação imunológica causada pelo inibidor do checkpoint. Clinicamente, você vai ver uma perda visual, um déficit motor, sintomas sensitivos, ataxia e alterações autonômicas. Mas, de novo, o diagnóstico é de exclusão. Sempre afastar infecção, metástase e carcinomatose, meníngea. E o diagnóstico se apoia principalmente na ressonância compatível com a desmielinização, o líquor inflamatório e, em alguns casos, anticorpos como aquaporina 4, MOG. E o tratamento ele segue uma lógica escalonada. Os casos leves, a gente pode manter observação. Moderados, corticoide. Graves, pulsoterapia, considerando plasmaférese. E um ponto muito importante, em casos graves, a imunoterapia ela deve ser suspensa definitivamente. Agora, talvez o dado mais interessante dessa aula que a gente teve, pacientes com esclerose múltipla, o que acontece? Será que pioram com o checkpoint? Os dados eles mostraram que a atividade da esclerose pós os checkpoints é relativamente baixa, cerca de 2% de recaída ou atividade na imagem, ou seja, não é uma contraindicação absoluta, mas exige monitorização. E para fechar, essas complicações elas não são raras como a gente acha. E mais importante, o diagnóstico ainda é clínico, os protocolos ainda não são totalmente padronizados e o reconhecimento precoce muda completamente o desfecho. Então, se você é neurologista, isso aqui não é mais nicho, isso aqui é prática clínica.